Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Como a gente pode ter certeza, né? Ou como as pessoas falam que é um livro sagrado, se eu nem ao menos sei quem escreveu? A primeira coisa que nós vamos ter que retornar é pensar um pouquinho no sentido histórico e de que Bíblia você está falando. Afinal de contas, Bíblia significa junção de livrinhos. Isso mesmo, junção de vários livros. Desta forma, nós temos muitas Bíblias. Mas é claro que nós estamos falando da Bíblia que nós conhecemos aqui no mundo ocidental. E mais uma vez, nós vamos precisar retornar um pouquinho para entender a Bíblia, principalmente a Bíblia cristã. Lembremos que a Bíblia cristã, numa divisão bem simples, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Porém, até o Velho Testamento tem modificações. Exatamente. Vamos lá que eu vou mostrar tudo para você entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Nós poderíamos dividir a Bíblia em 3 grandes grupos, mas qual Bíblia que nós estamos falando? Essa Bíblia cristã do mundo ocidental, isso mesmo. Se você for na Editora Bíblica do Brasil, você vai conseguir adquirir a Bíblia. Se você procurar a Bíblia num site também, vai ter essa Bíblia. E essa Bíblia vai ser a Bíblia cristã, exatamente. Mas, numa ideia simples, a gente pode dividir a Bíblia em 3 partes. A Torá, o resto dos livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Torá, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque é da onde começam não só as religiões cristãs, mas também as religiões islâmicas. E aí nós vamos ver que o resto do Velho Testamento, o que a gente conhece como Velho Testamento, ele vai se desdobrando desse período histórico até chegar ao Novo Testamento, que também é justificado por esse período histórico. Então vamos lá. A Torá. O que é a Torá? A Torá, ela trata-se do Pentateuco, tá? O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros, esses 5 primeiros livros, eles foram escritos por Moisés. E Moisés vai colocar nesses livros como ele enxergava, né? Como ele colocava a Gênese. Vai dizer como que esse Deus da Gênese escolheu Abraão como pai da fé, e a religião abraâmica, né, as religiões abraâmicas, elas se desdobraram depois entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então a gente vê que tudo começa nesse Pentateuco. E nesse Pentateuco, que foi Moisés que escreveu, ele vai contar como que Abraão foi escolhido, quem foi a descendência de Abraão. Aí ele vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, de Ismael, vai falar de Jacó. De Jacó ele vai falar dos 12 filhos de Jacó, como que eles foram parar no Egito, como que Moisés, né, nasceu, como que o anjo colocou ali Moisés como sendo o responsável por libertar então o povo que foi escolhido pelo Deus lá de Abraão, Isaac e Jacó, para ser libertado do Egito, e vai depois dizer como que aconteceu depois dessa libertação do Egito, como eles foram estruturados até eles chegarem, como eles foram se organizando enquanto sociedade, como se organizaram as 12 tribos, quais eram os papéis de 12 tribos, as contagens, né? O livro de Números ele vai trazer a contagem, quem que era quem, quantos eram de quantos, as linhagens que vão sendo colocadas até chegar ao livro de Deuteronômios. Se eu pudesse dizer assim, a Bíblia do judeu é basicamente a Torá, né? Todos os livros, né? Tudo que os ordenamentos, as comidas, a vestimenta, os costumes, as festas, elas vão ser de acordo com esse livro escrito por Moisés, que teria então recebido esses mandamentos do próprio Deus de Abraão. E aqui está a base de toda a fé abraâmica. Vamos agora para o resto. Então, se você vai falar com um judeu, todos os costumes, todas as ideias, todas as concepções da fé judaica estará ali. E depois, o Islã, ele vai conhecer muito bem, porque ele vai refutar, né, essa base ali do judaísmo. Mas vamos aqui que a gente está falando da Bíblia, essa Bíblia ocidental. Então, ponto. Fechamos aqui na primeira caixinha da Torá.
Agora vamos então para o resto do Velho Testamento. E a gente vai ter que entender um pouco de história, dessa história da Bíblia, para a gente conseguir entender o resto do Novo Testamento, porque a gente vai ver que tem códices. Então vamos voltar um pouquinho. Quando Moisés, amando então do Deus lá de Abraão, separou as 12 tribos, ele separou uma tribo, tá? A tribo de Levi, para ser uma tribo de sacerdotes ou preparação para o sacerdócio. Então aquele papel, o do rabino, do padre, do pastor, ele tinha uma tribo específica. E essa tribo, ela não tinha um lugar, uma terra, conforme as outras tribos, porque a obrigação dela era espiritual. Então ela tinha sinagogas, vamos já colocar o nome de sinagogas ou templos ou igrejas, como você preferir chamar, em todas as outras tribos. E o trabalho era realmente espiritual. Esses rabinos, eles escreviam outros livros também, tanto sagrados quanto profanos. Então, quem podia escrever livros, relacionados à literatura, à teologia, dentro, desse contexto espiritual, da Torá, das experiências com Deus, das profecias que iam acontecendo, era justamente esses profetas, esses sacerdotes que iam orientando o povo. E também os reis, tá? Como nós temos os códices do rei Davi e do rei Salomão também. Mas, a priori, tirando os reis, então eram os reis e os sacerdotes. E eles iam escrevendo livros sagrados e profanos. Então, pensa assim, então eu tenho os templos nas 11, tribos, Então eu tenho todos eles lá. E aí eu tenho um profeta que vai receber uma informação divina. E essa informação divina, quando ela é dada, ela é então redigida. E aí o que você faz para que a outra sinagoga fique sabendo? Os seus sacerdotes, os seus discípulos, eles copiam essa informação e aí você vai mandar para outra sinagoga. E cada sinagoga, então, vai montando os seus livros à partes, que a gente vai chamar de códices. Então, nós temos tanto a sinagoga, o templo, aquele mosteiro, aquele lugar espiritual pode ter o livro deles, ou ele vai receber o livro de uma outra. E aí você vai ter vários códices, tá? Cada sinagoga, cada templo, cada lugar vai ter os seus códices, além da Torá. Então, a Torá são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que todos eles compactuam, que forma a fé, então, que a gente vai conhecer como judaica, até então era israelita, e aí você vai ter isso separadinho. Mas, além disso, você tem os outros códices que vão compor outros livros. E cada sinagoga vai se apropriar de muitos códices. Então, nós vamos ter aqui primeiro o Códice de Alepo, que é o que nós usamos. Então, essa organização que vem primeiro a Torá, do livro de Gênesis até Deuteronômios, que é a Torá, e os outros, que vai até Malaquias na Bíblia cristã, até ali aquela parte que termina o Velho Testamento, eles são organizados de acordo com esses códices. Nós usamos o Códice de Alepo, que foi encontrado, bem depois, entre 925 e 930, fechado numa sinagoga da cidade de Alepo, e ele estava estruturadinho assim, e isso agradou. Mas nós temos muitos outros códices, o Códice de Or, que se encontra hoje, o de Alepo tá na Síria ainda. O Códice de Or está na biblioteca, no Museu Britânico. E nós temos muitos códices aqui, de Cário do Egito, dos profetas, Leningrado, Sasson. O que é tudo isso daqui? Isso são todas organizações desses livrinhos, que estavam, na verdade, em papiro, estavam em rolos, na verdade, que cada sinagoga adotava o seu. Pessoal, até então nós estamos falando sinagoga, estamos falando de judaísmo, tá? Então lembre-se que aquele livro Torá, eles são livros abraâmicos, eles são livros que explicam a origem de Abraão, de Deus ter deixado a Abraão esse conhecimento e da formação do povo de Israel, que depois nós vamos conhecer como judeus, mas não vamos entrar nisso nesse momento. O que é importante aqui é a gente saber que todos esses códices eram apropriados por sinagogas, tá? Então, esse aqui eram antigos, e quando a Igreja Católica veio depois e se apropriou desses códices,
também foi se apropriando desse conhecimento judaico. E o conhecimento judaico acaba aqui. Hoje, eles também adotam o Códice de Alepo e organizaram a Taná. A Taná, então, ela é a adoção de um códice desse, né, desse resto dos livros, porque esses códices eles não vão diferenciar muito um do outro. Vai ter um livro a mais, um livro a menos, uma revelação a mais, uma revelação a menos. Tem algumas revelações, como o livro de Enoque, por exemplo, em alguns códices se colocam, outros não, mas a grande maioria dos livros, né? Talvez por isso que se adote o Alepo, porque o que tem no Alepo tem nos outros não tem no Alepo, mas aí eles procuram essa união aí, né? Essa maior familiaridade, né? Entre os livros, e aí adota-se o de Alepo, beleza? Então, para o judaísmo, você tem a Taná, que é justamente essa mistura, né? Essa adesão da Torá de Moisés, dos 5 primeiros livros, com o resto, né, dos livros que foram escritos nestas sinagogas, até então prioritariamente levitas, mas eles também adotavam outros povos ou de outras classes, outras tribos para fazer, né, ou servir o sacerdócio, beleza? Agora vamos para o Novo Testamento. Aqui tem uma questão interessante. O Novo Testamento, ele não é aceito pelo judaísmo. Por que ele não é aceito pelo judaísmo? Porque o Novo Testamento fala sobre Cristo. E Cristo foi apontado e aderido pela igreja depois, né, cristã, quando foi formada, como sendo o Messias. E quem esperava o Messias eram os judeus. Então, para o judaísmo não tem a parte do Novo Testamento, porque o Messias dos judeus não veio ainda, né? Então, eles não acreditam que Cristo seria aquele Messias que eles estavam esperando. Quando a gente vai ter, então, o início, né? Porque lembre-se, nós vamos ter um período interbíblico, cerca aí de 500 anos, quando termina, então, o que a gente conhece como Velho Testamento, no livro de Malaquias, até que apareça Cristo, né? Até que apareça a figura desse Cristo, que a gente chama de Cristo histórico, porque tiveram outras pessoas que se denominaram Cristo. Mas, bem, o que nos interessa aqui? Na medida, né, que Jesus ele foi pregando Jesus não escreveu o livro, tá? Eu vi alguns comentários que Jesus escreveu o livro. Jesus não escreveu o livro. Jesus foi fazendo um ministério, um sacerdócio. Ele foi implementando uma filosofia, e a filosofia de Cristo, ela vai debater somente, né, muito, na verdade, com relação ao judaísmo, né? A forma com que o judaísmo estava se aderindo das leis. Por isso que você vê quem que vai atrás são os rabinos, quem questiona são diferentes linhas, né, de conhecimento rabínicos, mas vão questionar alguns doutores da lei, alguns doutores dos costumes e normas. Mas eles vão questionando Jesus o tempo todo. Mas por que você está fazendo isso se o livro de Moisés, né, diz aquilo? Então, a gente vai ter um cenário assim de Jesus vindo para refutar muitas coisas do que estava ali naquele contexto do Antigo Testamento. Porém, Jesus não escreveu. Quem escreveu, né, os livros eram escritos prioritariamente pelos seus discípulos, que o acompanhavam. E depois da morte de Cristo, vários desses discípulos, o que eles começaram a fazer? A espalhar ali aquela filosofia nos outros povos. E aqui é uma questão muito interessante, porque quando ele vai, esses discípulos, são 12 discípulos, e a própria Bíblia fala, né, que Felipe vai para um lugar, João vai para outro, eles se separam, então eles vão pregar essa filosofia dentro de comunidades diferentes. Agora veja, é interessante a gente falar que cada comunidade não tinha esse conhecimento como nós temos hoje. Já começa aqui, para ser judeu tinha que nascer judeu, então não tinha assim, mesmo que você se afeiçoasse ao judaísmo, você não podia, nem pode ainda, né? Para judeu, nasce judeu. Então, o que dominava de conhecimento, e principalmente na questão de fé, de espiritualidade, eram as escolas filosóficas, como o gnosticismo, o helenismo, o estoicismo. E na medida que esses apóstolos eles vão adentrando nessas comunidades, eles vão levando também a filosofia de Cristo, que começa a ser muito simpatizada, né? A gente tem Paulo depois que vai se converter depois, aí ele vai chegar a Roma, então ele vai ser bem influenciado pelo helenismo. Nós temos outros que vão ali, Pedro, e aí vai vários livros que vão sendo colocados. Só que a igreja mesmo, que a gente vai conhecer, ela vai se organizar
cerca de 320 anos depois de Cristo. Tá? Então você vai ter o cristianismo impregnado, diria, né, por toda aquela parte do Império Romano, né, que seria a Europa que a gente conhece hoje, também grande parte da Palestina, também uma parte do Oriente, né, não só da Palestina, mas do Oriente indo para frente, mas ele não tem uma Bíblia, né, ele vai vai beber desses escritos, desses evangelhos, e cada sociedade cristã vai formulando a sua espécie de cristianismo. O que nos interessa aqui é que o cristianismo ficou muito forte, essa filosofia do cristianismo, do amor ao próximo, do céu, da recompensa, de todo mundo ser filho do Pai, poder chegar até o Deus, né, de Abraão, né, o Deus de Israel. E aí, depois que Constantino se converte, ele vai se apropriar do cristianismo, né? Como depois ele vai organizar, ele vai pegar os principais líderes dessas comunidades que tinham mais gente, vai fazer aí uma jogada de colocar essas pessoas dentro de cargos estratégicos, mas o que interessa com relação à Bíblia é que cada lugar desse vai ter os seus evangelhos, né? Não só os evangelhos, mas também os seus escritos, que seriam os seus códices. Mas quando são realizados os concílios, tá? A igreja vai decidir já desde o concílio de Nicéia quais são os livros que ela vai se apropriar ou não. Eles pegam esses livros que eles acham, aí eles vão organizar o Novo Testamento. Ah, mas isso aqui não é legal, ele deixa de lado. Ah, esse evangelho aqui, como tem o evangelho de Maria Madalena, que foi encontrado agora em 1945 e 47, então eles vão, não, isso aqui não é interessante, isso aqui é interessante. Então vai ser a Igreja Católica que vai organizar o Novo Testamento dentro desses escritos que eles têm, dessas comunidades, e que consigam ser compostos de uma forma de não afligir o interesse ali do médium, né, da população geral. Então começa no Concílio de Nicéia, em 325, depois 381, cada concílio desse é quando a igreja reúne, aí vê se vai acreditar em reencarnação, não vai, se vai casar, se não vai, se vai escrever, se não vai escrever. São concílios que eles vão ser bem impactantes nesse sentido de decisão ali da fé, né? O que você vai acreditar. E já no concílio de Nicéia e de Constantino, o cristianismo ele adota uma coisa muito interessante, que ele tenta se afastar do judaísmo. Ele coloca assim, olha, o cristianismo ele tem que ser uma teologia única. A gente vai ver até que isso vai influenciar na questão do que a gente compreende como teologia e a diferença com relação às ciências da religião. Porque a teologia aqui ela vai tentar se afastar e tentar, a partir da figura de Cristo e dessas outras doutrinas que também vão influenciar, esses outros pensamentos, essa estrutura que está sendo formada. E aqui é interessante, porque aqui, a gente lembra que o protestantismo, então a gente tem ali o último concílio importante, de 451, onde eles organizam, então, o que eles acreditam ser o Velho, né, e o Novo Testamento, e vão organizar essa Bíblia que muitos conheciam, né? Mas por que eu estou trabalhando aqui? Porque o protestantismo ele ocorre em 1517, a Bíblia que não era para todo mundo, a igreja então pegava esses livros, esses cânones, né? E iria aplicando na sociedade conforme sua compreensão. Então a gente pode dizer até que não tinha uma Bíblia formatadinha como nós temos hoje. Quem vai organizar essa Bíblia, né, para ter o que a gente tem hoje organizadinho, é basicamente Lutero e Calvino no movimento protestante, onde eles acham que o povo tem que ter acesso à Bíblia e começam a distribuir parte dos livros e vão organizando. E aí no Concílio de Trento, a Igreja Católica então tem essa Bíblia organizada, só que ela vai aceitar mais livros do que o movimento protestante. Por isso que até hoje a Bíblia Católica e a Bíblia evangélica, né, protestante, elas não são iguais, porque na Bíblia Católica existem alguns livros que veio aqui no Concílio de Trento, que foi aderido à Bíblia, que nessa Bíblia protestante não tem. Então veja, a organização, a Bíblia na verdade ela é escrita por várias pessoas, né? Mas a organização ela se deu a partir das instituições. Então primeiro o judaísmo, depois de acordo com as sinagogas, né? Então tirando o livro de Moisés, que dá ali toda a base para as religiões abraâmicas, cristianismo, islamismo e o judaísmo,
Tirando esses 5 livros, o resto foram livros que foram sendo escritos por figuras importantes ou reis e depois organizado na Igreja Católica, basicamente até aqui o Concílio de Trento, tá? Onde foi decidido, porque esse último concílio do Vaticano basicamente já não mexeu na Bíblia em si católica. Mas é importante a gente saber disso. O que também é importante a gente saber, tá? A Bíblia, então, dos judeus, ela é diferente de católico e protestantes, tá? Cada um vai ter o que eles consideram como livrinhos. Para os judeus, eles consideram especificamente a Torá como um livro máximo da fé. Depois da Torá, você vai ter ali todo o da Taná, ou dos códices, né? Que eles entendem muito bem essa questão dos códices. E não tem o Novo Testamento. A Bíblia do protestante, ela vai vir desde 1517 com o movimento protestante, onde as religiões vão começar a reunir os livros, né, os códices, o que eles consideram como Novo Testamento e Velho Testamento. A Bíblia do católico, ele vai ter vários livros que vão adentrar ali no Concílio de Trento, tá? Muito importante para que a gente consiga entender esse contexto histórico. Existem muitos e muitos e muitos outros livros desta época. Inclusive, o Vaticano, ele detém muitos outros evangelhos. Também na Síria, tá? As sinagogas têm muitos outros evangelhos. E recentemente, nós temos a descoberta do Nag Hammadi, que trouxe também várias outras visões dos apóstolos e do próprio Cristo, e também o escrito do Mar Morto de 1947, que traz para a gente também outra realidade, outras considerações, outros livros, né, outros momentos de Jesus Cristo e do próprio cristianismo, tá certo? Então, para você entender o que é a Bíblia, é sempre importante você entender essa organização para deixar seu coraçãozinho aberto, né? Porque estão aparecendo muitos outros livros que não desfaz o que está lá, tá? Muita gente fala assim, então quer dizer que Jesus casou, não importa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais aberto nessas questões. É uma questão histórica, é um livro importante, né? Tudo que a gente conhece do Ocidente está baseado nisso, e quanto mais conhecermos e termos essa cabeça aberta e uma compreensão lógica, né, pessoal? Isso que eu estou falando da história, antropologia, filosofia, dá para você ir atrás, dá para ir lá na Biblioteca de Londres, tem aqueles códices lá, tem parte desses códices lá também, para que vocês possam analisar. Então a gente tem que ter uma cabeça aberta, não é porque tem vários livros, podem ter muitas outras coisas que nós sabemos, que invalida o que está lá. Muito pelo contrário, só colabora, tá certo? Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!